Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor sobre a sua vida. Para quem me conhece, eu sou o evangelista Alex Wirman e nós estamos aqui na nossa casa. E eu quero compartilhar com os senhores uma preocupação através desse vídeo minha enquanto obreiro. Esse texto, essa mensagem ou essa reflexão, ela é direcionada exatamente para os obreiros da casa, ou para a liderança que trata acerca dos obreiros da casa. E para quem é obreiro, conhece bem a expressão obreiros da casa. Eu conversando hoje com um amigo obreiro, e durante esses dias que nós estamos vivendo de pandemia, eu tenho tido tristes relatos de pessoas sérias, comprometidas com a obra, comprometidas com o reino, que têm passado momentos de muita dificuldade, muito difícil. Mas para dar início à nossa palavra, eu quero ler aqui em Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Deixaram o barco e a seu pai e o seguiram. Mais à frente, no capítulo 9, ainda de Mateus, no versículo 35, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor, carência na obra. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Nessa época aqui, o templo em Israel tinha 20.000 obreiros. 20.000 obreiros. E o Senhor disse que os obreiros são poucos. Porque o obreiro da casa do Senhor não se mede pela quantidade, mas por sua qualidade no serviço prestado. A gente sabe que Jesus nos deu exemplo na separação de obreiro, e a gente olhando a carta de Paulo a Timóteo, é a escola prática para a vida de obreiro, procedimento da vida de obreiro, e a gente vê que, na verdade, a vida do obreiro ela é carregada de obrigações e deveres, muitas obrigações e muitos deveres. Quem são esses obreiros? Jesus, ao escolher os seus discípulos, ele deixa um exemplo para nós. O que seria o corpo ministerial, o que seria a igreja. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a questão dos obreiros. No meio do povo, Jesus escolhe alguns que estarão mais perto dele.
A multidão conhecia o Cristo que ressuscitava mortos. A multidão conhecia o Cristo que curava paralítico, abria a visão de cego, efatá, abria a audição dos surdos. A multidão conhecia o Cristo que multiplicava pão e expulsava demônios. Agora havia um grupo que conhecia a Cristo mais do que a multidão. Quem eram esses? Os seus obreiros. Os seus obreiros, eles foram chamados para estar perto. Os seus obreiros conheciam do Senhor aquilo que a multidão não conhecia. Os seus obreiros ouviam do Senhor aquilo que a multidão não tinha acesso. Os seus obreiros ouviam de Cristo o que a multidão muitas das vezes não poderia ouvir, porque cabia a eles o privilégio. Os seus obreiros tiveram experiência com Cristo que a multidão não tinha. Jesus chama para si um grupo de confiança. Quem são os obreiros? Os obreiros são aquelas pessoas que a liderança olha no meio do povo, percebe uma chamada, e aí eu não estou falando do líder corrupto que separa alguém por conta do dízimo e da sua oferta, imitando a igreja romana primitiva. Estou falando isso. Estou falando de líderes espirituais. Esses líderes olham na igreja e dentro de uma sensibilidade espiritual percebe alguém que tem uma chamada, trabalha a vida dessa pessoa, dá oportunidade à vida dessa pessoa e favorece ambiente e oportunidades para essa pessoa crescer, fortalecer, criar musculatura espiritual. Essas pessoas são tiradas do meio da igreja e trazidas para o convívio da liderança, e essas pessoas têm acesso à realidade da obra que a igreja não sabe. Essas pessoas têm acesso a informações acerca da obra que acontece nos bastidores que a igreja não tem conhecimento e não tem que ter. Esses obreiros, essas pessoas fazem parte de um grupo que está ao lado da liderança, um grupo de confiança. Essas pessoas, elas têm acesso à vida do líder e às situações que acontecem com o líder que a igreja às vezes não sabe. Então esse grupo, essas pessoas, é um grupo de confiança que a liderança escolheu embaixo da direção de Deus, mas escolheu, tirou do convívio da igreja e trouxe para a realidade do que é o reino, a necessidade, não só dos holofotes. A igreja vive com os holofotes, os obreiros vivem com a realidade da obra. E aí, queridos, quando eu olho para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo 2,15, diz assim, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É um dever do obreiro, deve ser uma característica, procurar estar aprovado. Ainda na segunda carta, capítulo 3, versículo 10, diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. No 14, tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, de que foste inteiramente sabedor de quem o aprendeste. Dever, a vida do obreiro. 1 Timóteo 1,3, primeira carta de Paulo, capítulo 1, versículo 3, não ensinem outra doutrina, um dever em compromisso com a pureza da palavra. Isso denota estudo, dedicação, esmero, tempo, aplicação, investimento. 2 Timóteo 2, 1,
Paulo diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Em quem esse obreiro se fortifica? Só no Senhor. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Esse grupo de pessoas que tem tantos deveres, tantas obrigações, tantas responsabilidades que são nobres e nos engrandecem, também são pessoas. São pessoas que precisam de assistência. São pessoas que precisam, muitas das vezes, que o seu líder ligue e pergunte assim: como é que está aí? Você está precisando de alguma coisa? São pessoas que nesse momento que nós estamos vivendo, muitos, não são poucos, estão completamente abandonados por sua liderança. Eu vi um relato hoje de um obreiro que eu conheço, trabalhador, valoroso, que investe a sua vida na obra e no reino. Na obra, igreja, e no reino, naquilo que está onde os homens não podem ver. Que está totalmente abandonado. Está vivendo um momento de grande dificuldade. Nesse momento de pandemia, muitos estão com suas famílias sofrendo, esposa com síndrome de pânico, esposa sofrendo de ansiedade, muitos perderam a renda, muitos passando necessidade. E onde está a liderança que o chamou? Estamos vivendo um momento que essas pessoas, por amor à obra e por amor à sua liderança, muitos domingos deixaram o conforto da sua casa para estar na reunião de obreiros. Muitas horas abriram mão do seu convívio, do seu lazer, para estar atendendo a necessidade da obra. Ah, mas o compromisso é com Deus. O compromisso com Deus é com o reino. Com a obra é com a liderança. Eu tenho que separar uma coisa da outra. Nem todo mundo que tem compromisso com a obra tem compromisso com o reino. Eu estou falando de pessoas que têm compromisso com o reino, e quem tem compromisso com o reino, consequentemente, tem compromisso com a obra. Pessoas que são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, mantendo o salário da sua liderança, o conforto da sua liderança, e que hoje, nesse momento de pandemia, estão abandonados. Não são poucos os obreiros que estão contando com a ajuda de outras lideranças que estão lá fora, porque o seu líder está cada um no seu quadrado. Eu tenho sentido e percebido, tendo uma sensibilidade, que essa pandemia vai servir para muita coisa. Um dos benefícios dessa pandemia, e aí toda dificuldade cria em nós a escala de valores, é fazer muita máscara cair. Muita máscara cair. Onde estão os profetas que profetizaram no início da pandemia que Deus estava aplacando o Covid no Brasil? Onde estão eles? Até esses dias agora, tinha quase 1.000 mortos em 24 horas no Brasil. Onde estão os falsos profetas? Essa pandemia está servindo para fazer cair muitas máscaras. E máscaras de muita liderança irá cair. Porque o próprio Espírito do Senhor, que é Espírito da verdade, vai abrir os olhos dessas pessoas. Muitos charlatões estão tendo as máscaras caídas. Muitos sensacionalistas com os cultos de milagres. Onde estão os milagres?
Mas eu quero voltar para a questão dos obreiros. Essas pessoas que foram chamadas para abrir mão da sua vida, quando nós vimos lá em Mateus, deixaram o seu pai e o seu barco, imediatamente o seguiram. Porque ser obreiro é abrir mão da sua vida em favor do reino. Muitas dessas pessoas estão abandonadas. Muitas dessas pessoas estão tendo assistência apenas de pastores, amigos de outros ministérios. E quando a igreja voltar a abrir, esses tais terão muitas surpresas. Muita surpresa. Certamente eu li no livro Quarta Dimensão, do pastor Po Yong-Shu, maior pastor, na época era pastor da maior igreja do mundo. E David Po Yong-Shu, ele disse no livro Quarta Dimensão que o telefone dele não parava de tocar. 3 horas da manhã o telefone tocava. Pastor, minha filha não chegou, eu estou desesperada, tal. Botava o telefone no gancho. Pastor, meu marido me bateu, eu estou desesperado. E um dia ele disse que tirou o telefone da tomada. Quando ele tirou o telefone da tomada, o Senhor disse para ele assim: Paul, aleluia, eu não te chamei para isso. Deus não te chamou, líder, apenas para viver de conforto. Deus te chamou para doar a sua vida. E obreiros chamados por vocês, escolhidos por vocês, estão abandonados. E quando o pastor Paul Yong-Shu coloca o telefone na tomada, o telefone toca: pastor, vem aqui em casa porque eu estou desesperado. Ele entra no seu carro e vai lá. Muitos são chamados, mas muito poucos são escolhidos. Eu tenho uma proposta para você. Pegue o seu telefone, tire uma hora e ligue para todos os seus obreiros. Não adianta tão somente nós fazermos lives para membresia. É bacana, temos que fazer, claro. O momento é difícil, a gente tem que se desdobrar. Gabinete, online, bacana, temos que nos desdobrar. Mas nós estamos esquecendo de um grupo que nós escolhemos. E eu falo nós porque eu faço parte desse grupo. Eu sou obreiro, sou evangelista, sou obreiro. Nós escolhemos. E nós entendemos que essas pessoas foram pessoas confiáveis e nós as trouxemos para estar perto de nós. Um grupo confiável e que hoje está abandonado. Uma ideia, uma proposta. Tire 1 hora do seu dia, ou 2 horas, ou 3, não sei. Ligue para todos os seus obreiros. Pergunte como ele está. Não deixe os seus obreiros precisar pedir socorro a outros pastores. O seu obreiro é responsabilidade sua. Deus confiou ele a você. Ele é o teu obreiro. É ele que está do teu lado. Ele faz parte do grupo de confiança. E aí o irmão falou para mim assim: cada um está vivendo a sua guerra, né? Negativo. Essa guerra não é de cada um, essa guerra é nossa, é da igreja. Eu quero deixar um texto aqui em Neemias, capítulo 4, versículo 19. Neemias é uma lição prática de obra, né? De obra. Um dia atrás, eu estava com o propósito de preparar um estudo para obreiro em cima do livro de Neemias. E me chama muita atenção, e nós conhecemos a história de Neemias, que Neemias vai tomando alguns cuidados com relação a reedificar a cidade. A cidade fora destruída, Neemias coloca um propósito no seu coração, volta a Jerusalém, ele vai espiar a cidade
E ele começa fechando as brechas, né? Vai fechando as brechas, tal. Neemias, quando começa a reedificar a cidade, Satanás levanta Sambalate, vai até Neemias e diz: Neemias, olha, estão falando algumas coisas aí de você, tal. Para a obra só um pouquinho e vamos lá esclarecer com o rei, porque estão dizendo aí que você está querendo tomar benefício desse negócio. E aí Neemias fala assim: olha, eu estou em cima de uma grande obra, eu não posso parar por causa de disse-me-disse. Neemias estava dizendo assim: olha, eu estou focado em um projeto, esse projeto é nobre, eu estou focado nesse projeto, não posso perder tempo com coisas fúteis, eu tenho um foco, eu tenho um projeto. E aí depois a gente vê Neemias orando e dizendo: Senhor, fortaleça minhas mãos para que eu não pare o projeto. Um exemplo de vida para o obreiro. Mas no capítulo 4, versículo 19, nós observamos a sensibilidade de Neemias enquanto líder. Neemias disse assim: olha, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo. Neemias começa advertindo aos nobres, aos magistrados e depois ao povo. O cuidado de Neemias começa com quem está próximo a ele, com quem ele está vendo, com quem está embaixo do seu cuidado direto. Disse aos nobres, aos magistrados e ao povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. Eles estavam fazendo a obra? Estavam, claro que estavam. Mas Neemias tem a sensibilidade, enquanto líder, de perceber que, embora fazendo a obra, e a obra é grande, Neemias percebe que nós estamos muito separados, longe uns dos outros. E sabe quem é que entra nessa brecha? O inimigo da obra, Sambalate, o inimigo do reino, o inimigo do projeto que Deus te confiou, meu irmão. A obra começa também por aqueles que estão próximos a você. O seu corpo de obreiro faz parte da obra. Neemias disse: a obra é grande, extensa, mas estamos muito longe um dos outros. Cuidado, para que a sua postura nesse momento, e é nesse momento de crise que as coisas se revelam, cuidado para que nesse momento de crise o seu ministério não seja questionado. E aqueles a quem Deus te confiou, quando as portas se abrirem novamente, eles vão estar do lado daqueles que o ajudaram, o ampararam no momento de escassez, enquanto você só pensava em você e nos seus benefícios. Quero compartilhar com você essa preocupação e essa reflexão, para que você pense no peso da responsabilidade que tem sobre a sua vida. Volto a dizer, pegue o seu telefone, esquece um pouco a Netflix, esquece um pouco as redes sociais e procure saber como estão os seus obreiros. Se mobilize se alguém estiver passando necessidade. Use uma máscarazinha, álcool em gel, vai na casa dele, visitar ele. Seus obreiros, responsabilidade sua. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus.